Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de entrar no canal, não deixe de compartilhar, não deixe de você curtir, ativar o sininho para que você possa nos ajudar a levar a palavra de Deus para tudo. Então eu estou falando sobre colocando um fim no tormento emocional. E o caminho para colocar um fim no tormento emocional é praticando um estilo de vida de perdão. Agora, a pergunta é, eu tenho isso, eu pratico um estilo de vida do perdão? Então eu estou falando aqui sobre os sinais que pode haver na minha vida e que de repente eu não estou praticando o estilo de vida do perdão como deveria. E são sinais também para que eu possa prestar atenção na minha própria vida, para que eu não venha desenvolver um tipo de vida que Jesus não quer de mim como seu discípulo. Então ontem eu falei o seguinte, fiz a seguinte pergunta, você está bravo? Geralmente um dos principais sinais que estamos lidando com a falta de perdão, o que é? É raiva, né? Raiva com alguém, a evidência disso é visto na nossa irritação, aborrecimento sempre que estamos na presença de uma determinada pessoa, né? Irrita ou alguém fala o nome dessa pessoa, né? Segunda coisa que eu falei ontem, muito interessante, é a gente ficar marcando ponto. Qual foi o grande exemplo que eu falei para você sobre o que é ficar marcando ponto, né? É outro caminho que pode dizer se você está lidando com a falta de perdão ou não. Você tem a tendência de guardar ofensas e comparar com os outros. Isso é marcar ponto. Lucas no capítulo 15, 11 e 32, o que nós temos lá? A história do filho pródigo e seu irmão mais velho. O filho mais velho, ele ficava ocupado em controlando a vida do irmão mais cedo, comparando com outro seu irmão. É interessante que quando o filho volta para casa, o que ele fala para o pai? Você nunca me deu uma cabra para ter uma festa com os meus amigos, e tão cedo seu filho volta, esse imoral, né? Olha aí, ó, fica comparando, eu não sou imoral, eu sou bonzinho, esse cara é imoral, né? A verdade é que o irmão mais velho podia ter todas as coisas que ele queria, ele podia fazer todas as festas, mas como ele tinha um estilo de vida de ficar pontuando o que ele fazia ou deixava de fazer, ele esqueceu que de fato ele era filho. Hoje eu quero falar uma coisa muito interessante. Você está pensando sobre isso e falando sobre isso todo o tempo? Isso também é uma das marcas. Você e eu jamais iremos passar pelas coisas que nos machucaram ou nos ofenderam se estamos sempre mantendo fresco no nosso coração e na nossa mente. Em outras palavras, por meio de parar de ficar pensando e falando sobre elas, né? Aí você pode falar assim, bom, pastor, como que eu posso esquecer algo que foi tão doloroso para mim? Como que eu posso esquecer essa ofensa? Bom, isso é uma escolha. Você tem que esquecer isso, né? Você tem que fazer isso em determinação. Por exemplo, cada hora que isso vier à sua mente, cada hora que a ofensa vier na sua mente, cada hora que a decepção que essa pessoa causou vier na sua mente, você precisa dizer o seguinte, sempre a mesma coisa. Você diz o seguinte, eu sei que eu fiz coisas que machucaram pessoas também. E essas pessoas que eu machuquei, elas precisam me perdoar. Então, irei escolher de forma decidida a perdoá-las e decidir não pensar mais sobre isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei por experiência própria que pode ser realmente difícil perdoar alguém, o qual machucou você de forma grandiosa, né? Mas tem um detalhe, o Senhor me ajudou. Outro detalhe, eu procurei ajuda. Um dia, eu sentei fui para São Paulo, sentei com meu irmão na calçada e comecei a chorumingar para ele, né? Comecei a falar da coisa que fizeram, não, uma decepção, eu não merecia isso, por que fiz isso comigo? E tal, e tal, e tal, e tal. Ele sentou comigo e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida para você se libertar disso, você precisa parar de falar nisso. Mas eu falei assim, mas eu não falo. Ele falou, fala. Toda vez que existe uma abertura,
você vai e repete toda essa história e eu já vi isso várias vezes. Então, a partir de hoje, você faça uma aliança com Deus e uma aliança comigo, que nunca mais você vai falar sobre esse assunto. E ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, cada vez que você fala, isso cria vida novamente, você ressuscita isso dentro de você. Como que você quer trilhar o caminho de perdão, sendo que você é a maior força que está trazendo voz e ressuscitando esse sentimento dentro de você? Ele falou, a partir de hoje você vai fazer o seguinte, se for para você abrir a boca sobre essa pessoa, você vai lembrar das qualidades daquilo que ele fez e foi na sua vida e daquilo que ele agregou na sua vida. Bem, ofensas horríveis, né? Horríveis. Então o que acontece? O Senhor me ajudou. Nós precisamos entender isso. Parar de ficar repetindo, porque isso vai aprofundando cada vez mais a raiz de amargura. E aí uma coisa que aconteceu lá atrás, anos. Olha que história interessante. Uma senhora idosa, negra, ela foi vítima de racismo. Vítima de racismo. E essa mulher, ela ficou lutando nos tribunais até os 70 anos de idade. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava enfrentando um homem em um tribunal que se chamava Mr. Van, né? Mr. Van. O que esse homem fez? Ele foi culpado de assassinato brutal do seu marido e do seu filho. E essa eram as únicas pessoas que ela tinha na família, era a única família que ela tinha. E depois de lutar 70 anos pela condenação desse cara, olha só, já imaginou uma pessoa durante 70 anos, cara? É uma coisa muito... Diz que o juiz chegou para ela e fez a seguinte pergunta: como poderia a justiça ser feita a esse homem que assassinou essa família? O que a senhora acha que deve ser feita com esse homem? Olha que interessante. Deus tinha invadido o coração dela. Ela tinha passado por uma transformação. Ela chegou para o juiz e disse o seguinte: eu quero 3 coisas. Primeiro, eu quero juntar as cinzas do meu marido, o qual o homem acusado queimou até a morte, e ela assistiu, né? E eu quero enterrar as cinzas do meu marido. Segundo, né, já que o meu marido era a minha única família, o que ela disse? Ela disse o seguinte: eu quero que esse homem, o senhor Mr. Van, se torne o meu filho. Eu gostaria que ele viesse ao gueto onde eu vivo 2 vezes por mês e gastasse o seu dia comigo para que eu possa jorrar nele todo o amor que foi deixado em mim. Por último, eu gostaria de cruzar esse tribunal e pegar esse homem em meus braços e abraçar ele e deixar ele saber de forma muito clara que ele está verdadeiramente perdoado. Gente, você fala assim, isso é impossível. Que história incrível de amor e perdão. Há somente um caminho para que alguém possa perdoar completamente. É oferecer amor incondicional em resposta às ofensas. O amor constrange. Você está enfrentando dificuldade, rebeldia com o filho, isso, aquilo? Melhor coisa, crie um ambiente de amor. Crie ambiente de amor, de acolhimento. Aquilo vai constranger a pessoa de uma forma tal que ela vai ficar envergonhada, ela vai ficar constrangida. E não foi assim com Jesus? E aí o que acontece? Somente Deus pode nos dar o poder de perdoar aqueles que nos machucam. E somente nós podemos escolher receber o seu poder, a sua graça para amá-los. Se você quiser se ver livre do tormento emocional, da falta de perdão, né? Você precisa deixar Deus fluir através da sua vida. Você precisa escolher perdoar os outros assim como Cristo perdoou você. É mais ou menos assim, eu decidi, eu quero ser livre do tormento emocional e ver o poder de Deus na minha vida. Eu quero isso. Eu quero isso. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Mesmo porque nós não temos o controle sobre o coração das pessoas. Nós não temos o controle sobre as atitudes das pessoas. E nós não temos o controle sobre o que as pessoas pensam a respeito da vida. Por quê? Porque por trás das pessoas que nos ofendem,
Existe uma história que você também não conhece. A forma como foi criado, as ofensas, as manipulações, as violências, palavras, as profecias, enganos, abandono. Cara, por trás de toda a vida existe uma história que ninguém conhece. Então, libere perdão. Lembre-se de Jesus. E aí o que você vai fazer? Olha só. Você vai colocar um fim no seu tormento emocional. Então presta atenção nessas coisas. Você anda com raiva de determinadas pessoas? Você fica contando pontos? Você fica lembrando história? São 3 coisas que você precisa abandonar. 3 coisas que você precisa abandonar para você parar de recriar essa história dentro de você. Porque quanto mais você recria, mais cria vida. E daqui a pouco você vai encontrar pessoas, sabe qual que é a história? Qual que era a minha história? Ah, cara, você não sabe o que fizeram pra mim. Para com isso. Lembra o que as outras pessoas fez de bom. Lembra o que pode ser daqui pra frente. E outra coisa, reconheça o erro. Que erro? O erro que você confiou demais. O erro que você colocou a expectativa errada. Às vezes o nosso amor para com as pessoas está muito relacionado àquilo que elas podem fazer para nós. E quando elas deixam de fazer aquilo que a gente espera, a gente se decepciona. E no fundo, não é que as pessoas magoam a gente. É que a nossa expressão de amor para com elas é o seguinte: tá bom, eu te amo, mas você vai ter que fazer tudo que me agrada, tudo que eu quero, pensar do meu jeito, fazer do meu jeito, tem que ser da minha forma. Quando aquela pessoa chega e fala assim, mas eu não concordo, não é assim, pronto, acabou. Pronto, você deixa de amar a pessoa. E no fundo, às vezes, essa nossa frustração do lado de cá é puro egoísmo nosso, porque nós só sabemos receber, nós não sabemos compreender. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e amado, eu quero ter um coração perdoador. Eu não quero usar a minha boca, a minha mente para ficar ressuscitando no meu coração coisas que passaram. O passado para mim eu só quero como um professor. Eu não quero como opressor. Porque o meu passado não resolvido será um presente que incomoda. Eu quero colocar os teus filhos essa manhã que me ouvem e que eles possam trilhar esse caminho do perdão. Que a raiva, Senhor, se aparecer na nossa vida, nós possamos ficar bem esperto. E que se a gente ficar comparando também, nós não queremos isso. E que também nós não venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, ficar contando, ser contadores de história maldita de coisas que aconteceram com nós. Que nós possamos dizer como a Tua palavra, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que constrói, tudo que edifica, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Nós queremos ser homens e mulheres livres, saudáveis, felizes, para a glória do Teu nome, porque é assim que o Senhor quer que a gente viva. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Pratique o estilo de vida do perdão. Um abraço, um beijo no coração. Não deixe isso crescer dentro de você não, porque isso vai incomodar e muito, viu? Tenha uma ótima quarta-feira em nome de Jesus.